Boa noite, Mercedes. Olá, boa noite. Como vai Uhum. você? Tudo bem, tudo bem. Esperando Bem, os nossos não colegas. sei se alguém vem. Eu já estava Eu meio falei, desistindo já. Estou pensando em marcar para outra quinta-feira. Não sei se acontece, vocês estão em prova. Bom, prova, não sei se vocês têm alguma matéria anual. Vocês têm alguma prova hoje? Não. ah, se cortou, ¿no? Sim, eu não te escutei, não sei. Não, às vezes temos outras aulas neste dia, mas não sei, Uhum. como você quiser. Nosotros, Eu não sei. Le consulto, ¿hay algún parcial o un final? Bueno, nosotros las materias semestrales no tenemos nada hasta julio, pero alguna Ay, no te materia, escucho nada, no sé si es mi conexión. Wait a second, para ver. hola, 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 No, me decía de una conexión inestable, pero ahora capaz que mejora, porque le puse el cable. usted me escucha? Ahora sí. Ah, bien. No, lo que yo decía es tal vez hacer el próximo jueves, porque no sé si usted tiene alguna materia anual hoy que están rindiendo, tal vez que No, no. no. No, porque las anuales, no, ya tuvimos el jueves pasado otra materia, pero no, hubo un jueves que tampoco en la otra materia tampoco se sumó nadie. Así que no sé. Después Mm, la pusieron para otro día, para un lunes. ajá. Sí, ahora estaba viendo que si hacemos ese taller otro día, tendría que ser jueves nuevamente, porque como solo tenemos un canal de Zoom, entonces muy disputados los horarios de ese horario, de 8 a 9:30. Entonces, Pero si querés hacemos la revisión y queda grabado, yo no tengo problema. está bien. Bueno, vamos a hacer Como entonces. quieras. No sé si soy muy buena alumna para la revisión. No, no, Como quieras. importante es como usted dice, hacerla y sacar las dudas. ¿Sí? Vamos a intentar compartir ahora. Yo voy a hablar en portugués y usted pregunte como le Ok, parezca mejor. ok. Bien. Você está vendo aí a tela? Sí, a ver. Deixa eu ver se eu coloco assim. é, hum, Desde o princípio. Bom, você deve estar vendo o mesmo que eu. Sí. Bom, nós terminamos semana passada o estudo do período simples e os elementos que compõem o período simples, né? Os termos essenciais, integrantes e acessórios, né? E vimos aí todos eles, sujeito, predicados, complementos, né? Os adjuntos, predicados, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, né? É sempre um Sí. pouco mais complicado ensinar o predicativo do objeto porque você não sabe quando estudá-lo, né? Ele, na verdade, deveria ser Mm. estudado no final, mas o predicativo do sujeito aparece lá no início, então é sempre um problema, mas é um termo muito menor dentro da categoria daquilo que a gente estuda, mas é importante a gente repassar um pouquinho também. Aí temos o panorama. Esse desenho é muito importante você ter presente.
os termos essenciais, sujeito predicado, integrantes, complementos verbais, complemento nominal, agenda passiva. E os acessórios que nós vimos que não são tão acessórios assim, porque acrescentam significado na oração, né? Os adjuntos Mm, nominal, verbal, aposto e vocativo, tá? Não sei se você sí. quer fazer alguma pergunta desse desenho. No. Bom, aí nós voltamos à questão dos sujeitos, que esse assunto já foi trabalhado no talher anterior, tá certo? Mm, É a diferença entre ambos, né? Que é algo que geralmente gera alguma dúvida. E, bom, é um assunto também menor, porque dentro daquilo que a gente vai ver agora no período composto, isso já não é um assunto tão importante, ainda que na prova é bom ter presente, tá certo? Aí nós temos as características do sujeito indeterminado e do sujeito inexistente. Depois dessa diapositiva, nós vamos praticar com algumas orações, tá certo? Não sei se você quer fazer uma pergunta sobre essa parte, perdão, teórica que apresenta aí. sí, para mí às vezes é confuso. É confuso, né? Indeterminado com inexistente. Uhum. É, inexistente é a mesma, é o mesmo conceito de el ido, como se diz em Elíptico, português? elíptico. Elíptico é, elíptico Não, é o mesmo? não. O sujeito elíptico é aquele que se omite na oração, mas está presente, tá? Por exemplo, é, é, comi no restaurante ontem. Esse comi de Ah, lá é igual que tácito, que é o nós tácito, dizemos. exatamente. Tácito, elíptico, oculto, são todos sinônimos do mesmo sujeito. É aquele sujeito que você pode rastrear pela desinência do verbo, tá certo? Inexistentes são sempre estes meteorológicos e faz, haver, Exato. issos. Isso. É aqueles que têm a ver com o tempo, né? Seja o Hum, fenômeno meteorológico, a chuva, a neve, ou o tempo hum. decorrido, né? É isso, né? Agora vejamos agora alguns casos, algumas orações aí, tá? Come-se bem no Brasil. Definitivamente temos uma ação aí, come-se, né? Não podemos, alguém come, mas como nós temos esse se aí, esse se funciona como índice de indeterminação sujeito. Quer dizer que alguém come, né? Ou come-se bem. Quando as pessoas falam para mim, eu fui para o Brasil de férias e comi muito bem. Então, come-se bem no Brasil, quer dizer que quando alguém vai para lá, alguém come, né? Esse come-se, ele indetermina o sujeito. Então, o Hum. sujeito aí é indeterminado, tá? Estudaram para a prova. Esse estudaram pode ser uma pessoa ou 20, ou 100, né? Então, é sujeito indeterminado também, né? Navegar é preciso. Navegar é uma frase do. Mas isso não é tácito. Não, não é tácito. Porque você está Para mim falando. é igual de confuso isso. O Eu tácito, pensava que o tácito é aquele que está presente. Ele está presente, você pode identificar. eu penso que eles estudaram para a prova. Não. Ó, vou pegar um outro exemplo. Vou trocar pelo verbo roubar, tá? Roubaram minha casa. Quem roubaram a minha casa? Eles? Sim. Então, esse roubaram a minha casa não foi eles, foi alguém, tá Hum. certo? Houve uma ação, alguém praticou a ação, sim, roubaram, mas quem foi? Não sei. Esse é o sujeito indeterminado. Agora, roubei uma casa. Quem roubei? Eu, Sim. É. entendeu? Esse é o tácito. Ele está presente, entendeu? Desculpa. Nós não estudamos tácito. Não, eu não uso essa Ah, terminologia claro.
porque Tá. confunde. Eu uso oculto, sujeito determinado oculto, Ah, e ok. aceito elíptico. O Tácito vem Tá bem. da gramática espanhola e eu não É, passeio nesse território. Na tá bem. gramática espanhola eu não me arrisco. Eu Tá conheço, bem. sim, sei estabelecer relações, mas não se presta, às vezes, as mesmas especificidades da gramática portuguesa. Então, são coisas diferentes, né? Bom, navegar é preciso, temos aí uma frase famosa e temos uma ação, mas não temos aí também um sujeito, claro, sujeito aí também indeterminado. Aí temos duas frases, faz frio e choveu ontem. E essa aí é fácil. O que que você acha que é? É inexistente. Inexistente, porque uma faz referência ao clima, outra a um fenômeno da natureza. Há muita gente aqui, Também, a mesma coisa. exato, porque aí estamos falando do verbo haver, né? Não tem, não tem um agente, não tem um sujeito verbo ai, né? Agora vejamos duas frases aí para duas orações para a gente trabalhar outros conceitos. Vou comer fora, É uma frase. Não. tá? Sujeito, verbo. Tá? Ah, Qual? como é o sujeito? É Indeterminado. indeterminado? Não, determinado. Determinado. Tá certo. Então, é um sujeito determinado, né? Mas ele é qual tipo de determinado? Temos o sujeito determinado simples, composto e oculto. É simples. Não, ele é oculto, porque aí ele está, eu não digo que é eu. Oculto. Sim, Ah, vou, claro. Vou é, comer. Eu. Sim, eu. oculto. Esse é o que a gente estava falando até agora há pouco, o tácito, né? Vamos, o oculto. Vamos dizer é oculto, porque eu posso dizer que, Oculto, sim. sim, poderia trocar, inclusive, o vou comer por comerei fora, seria o mesmo sentido e continuaria sendo eu, o sujeito da oração, Hum. né? Agora vejamos a de baixo. Choveu dinheiro em casa. É ainda. É chover o dinheiro. É, é inexistente? Não. Não. Aí temos uma pegadinha aí, porque nesse Sim, caso, porque choveu era. aí é o sentido metafórico, né? Então, o verbo chover O aí que choveu é dinheiro. é. Então, quer dizer, não é o verbo, não é o uso do verbo natural, do verbo chover, né? Hum, Então, dinheiro choveu em casa funcionaria igualmente, a oração ficaria com o hum, mesmo sentido, e aí, no caso, o sujeito é dinheiro, tá certo? hum, Então, sempre que o verbo de fenômeno da natureza estiver no uso figurado, né? Aquele uso que não corresponde a ele, aí ele vai ter sujeito, certo? Tá? Pode dizer, não sei, não sei, outro exemplo, só aparece com o verbo chover. Mas a raiva nevou em casa. Meio estranha a frase. Então, a raiva nevou, caiu na minha casa, certo? Então, o hum, verbo da natureza, relação ao verbo que expressa o fenômeno da natureza, ele pode ser usado também de forma figurada. E aí ele vai ter no sujeito, hum. certo? Perguntas? É, não. Bom, vejamos aqui alguns casos de. Isso a gente viu também na vez passada, né? Tipos de predicado, né? Aí o que eu já apertei, fiz um clique extra já, né? O cavalo disparou, temos um predicado verbal, tá certo? Um verbo significativo, um verbo que denota ação, tá certo? Agora vamos para a próxima. O cinema estava lotado. Que tipo de verbo nós temos aí? É copulativo. Copulativo ou de ligação, né? Ó, de ligação. É, tá certo? Que ele liga uma. O que que ele liga no caso?
Ou, É, cinema como lotado. exato. E lotado, o que é? É um. É, não lembro. O que ele é predicativo? É um Não, predicativo, exatamente. É uma característica. predicativo. É uma característica do Predicativo. cinema, né? Então, o verbo de ligação une o, o sujeito à sua característica. No caso, o predicativo do sujeito. E aí nós temos um predicado nominal, tá? Irene sorriu nervosa, né? Temos aí um verbo significativo e temos uma qualidade do sujeito. Então, o que que nós temos aí? Que tipo de predicado nós temos aí? Também. É igual. Predicado nominal. É, predicado, verbo nominal. Algo nominal. E, deixa eu só mostrar aqui para um. Eu tenho alguns clientes que aparecem às vezes certas horas na livraria, eu tenho que fechar. Bom, bom, então, ah, vamos continuando. Vemos aí uma característica do predicado verbo nominal, muitas vezes está formado por um verbo intransitivo, um verbo que ele pode estar sozinho. Se eu digo Irene sorriu, tá? A frase tem sentido. Agora, Irene sorriu nervosa, aí o predicado, o verbo continua sendo intransitivo e temos aí um predicado verbo nominal. Nós usamos muitos exemplos na aula passada do verbo morrer, né? Irene morreu. Perfeito, se entende, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Irene morreu triste. Veja que tristes se une a Irene e ainda fica a ação, né? Irene morreu, verbo intransitivo. Irene morreu ontem. Irene morreu, né? Continua a ação, o verbo é intransitivo e ontem tem o adjunto adverbial ali do lado, marcando o tempo. Então, é interessante ter presente a questão do verbo intransitivo. Aí eu coloquei outra frase. Achamos o espetáculo excelente. Verbo significativo, achamos, né? O espetáculo é o objeto do verbo achamos e excelente é o predicativo do objeto, tá? E é muito importante ter essa relação, que o predicativo do objeto sempre vai aparecer ao lado de um verbo transitivo direto, aquele verbo que vai pedir um objeto já do logo ali, sem preposição. Essa é a regra geral dos predicativos objetos. Geralmente, os predicativos objetos, perdão, se relacionam a predicativo objeto a um objeto direto, tá? Aí já falei difícil já? Não, não. Não. Quer perguntar alguma coisa? Se não é significativo, o verbo, qual é a outra Verbo opção? significativo ou verbo de ligação. Somente são essas duas Exato. opções. Sim, De ligação ou significativo. são macro categorias, né? O verbo de ligação é o verbo ser, estar, permanecer, né? Verbo de Parece, não? ligação. Parecer, exato. E os verbos não que servem significativos são todos os outros: sentar, Os comer, outros. correr, jogar, pular, todos os verbos que você pensa neles e pensa numa ação. Tá? Eles significam algo, traz na mente um significado. Tá? Bem, vamos continuando aqui. Nós vimos isso também no talher anterior, você lembra? Que a gente fez colocamos aí os complementos, transformar um predicado verbal no nominal né? Aí, no caso, não é PN, predicado verbo nominal. Aí eu errei, né? Transforme, deixa eu ver se eu posso mudar aqui agora, um predicado em PVN.
Já salvo e continuo mostrando já, né? Fugiram felizes, caminhavam felizes, né? E comprador saiu da loja feliz. Veja que todos esses predicados verbais com verbos significativos, eu acrescentando uma qualidade sujeito, ele vira predicado verbo nominal, tá certo? Então, aí eu fui pelo caminho mais fácil, né? E aí, eu queria trabalhar uma ideia, uma situação que aconteceu na aula passada, no taller passado, eh, porque alguém propôs essa frase, eu acho que foi a Graciela, acho. Não lembro bem exatamente. Graciela? Tapia, sim. Gisela, não lembro. Ah, Não, não lembro ela do propôs comentário. esse exemplo. Comi uma feijoada gostosa. Seria predicativo do objeto? Aí, segundo a regra dos predicativos do objeto, não. Porque, veja, para você ter um objeto predicativo do objeto, você Ah, precisa, acrescentar-lo. você tem que trocar o que segue depois do verbo por um pronome oblíquo. Se ele aparece, né? Você coloca o pronome oblíquo e ele aparece, aí sim é um predicativo objeto. Se ele não aparece ou fica estranha a frase, ele não é predicativo do objeto, ele é outra coisa, certo? Então eu coloquei, comer uma feijoada gostosa. Eu não posso dizer comia a gostosa, certo? Comia seria o correto para essa frase de cima. Então, gostosa não seria um predicativo do objeto. Por que não é um predicativo do objeto gostosa se cumpre essa função, por assim dizer? Porque é uma característica dessa feijoada, é uma característica intrínseca, não é uma característica transitória, que é outra das características, né, do qualidade do predicativo do objeto. O predicativo do objeto com o predicativo sujeito se referem a características transitórias que o verbo de ligação identifica, tá certo? Isso é uma informação bastante profunda sobre os predicativos. Pouca gente fala disso, e eu pesquisei bastante, isso foi que eu Mas a feijoada pode ser gostosa ou não? pode ser gostosa, mas cada feijoada é uma só, entendeu? É É única. complexo isso, é complexo. Mas o que quer dizer, eu usei num vídeo que eu fiz, eu subi para vocês, quando eu falei desse assunto, eu usei o exemplo a casa, comprei uma casa verde, certo? Eu usei num vídeo, eu coloquei esse exemplo. Não sei se você viu esse vídeo. Comprei uma casa verde. Eu vi. Então, se eu coloco comprei a verde, não funciona, Hum. porque verde é uma característica da casa, tá? Então, você vê que esse verde, no caso, não é um predicativo objeto, senão uma junta adnominal, tá? São coisas da gramática. Aí, daqui uns 20 anos, a gente vai ter mais informação para falar sobre isso. Por que que é, por que não é, mas é por aí que você define entre um e outro, certo? Hum. Bom, se você me Mas permite, então, se não é predicativo, é o que é? se não é predicativo do objeto, Uma possivelmente é adjunto adnominal, que está ao lado adjunta. se veja Ah, que feijoada é um substantivo, certo? sim. Gostosa ele pode Que é ser. o objeto direto. Não. O objeto direto nós já vamos ver. Ele é um complemento, ele se relaciona ao verbo. E o predicativo Hum. do objeto se relaciona ao nome. Tá? Já veremos. Aqui estamos indo por partes, parte a parte. Certo? Hum. Vamos lá. Aí eu coloquei. Você lembra que nós pegamos 3 músicas e falamos delas sobre os Hum. predicativos sujeito? Né? Aí eu peguei só 2 porque não entrava mais na diapositiva. Aí Fogo e Paixão e A Raça Humana. Você reconhece nessas canções alguns predicativos do sujeito? Nossa, é luz, Luz, muito bem. é raio,
eh, Exato. E é luar, estrela. Ah, no, y exata. luar no. Sim, sim, sim. Raio, Porque estrela, luar. na poe... As três coisas. sim, e poderia dizer ainda manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, tudo isso é predicativo sujeito lá daquele lá, daquele você. Você é luz, você é raio, você é estrela, você é luar, você é manhã de sol, você é meu iaiá, você é o meu ioiô, tá certo? Porque a poesia é assim, a poesia brinca com as partes da oração, né? O que é? Iaiá, ioiô. Não Então, sei. eu não gosto muito de falar, eu usei o exemplo do Vando, né? Mas são termos não vou falar a palavra que é popular, mas são termos do candomblé, Hum, tá? Eu vou usar outra palavra que a gente usa no Brasil, mas é candomblé. Candomblé fica mais bonito, tá? Bom, e E aí, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus, a raça exa- humana é, sim, uma semana. uma semana e tudo o que vem depois. Eu poderia, inclusive, dizer uma semana do trabalho de Deus é predicativo do sujeito de raça humana. Hum, É que aí a gente se perde nas letras maiúsculas, mas é predicativo sujeito. É a sim, qualidade do também é, sujeito. a vírgula, não? A Não. vírgula, sim, 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 sim. Essa vírgula, se não estivesse isso, é mais fácil. Reconheço que sim. Tá? Vou tirar daí, então. Tá? Uhum. Muito bem. Não vou tirar agora para ganhar tempo. Bom, complemento nominal, agente da passiva, tá? Dois assuntos que a gente viu depois do talher que a gente deu, o primeiro talher, né? Então, complemento nominal. É, os complementos nominais são palavras que se relacionam a nomes, certo? E veja aí, eu coloquei dois. É, meu irmão tem saudade. Saudade de quem? Saudade é um nome, é um substantivo, tá certo? Então, é, então esse de você se relaciona à saudade, tá certo? Relaciona a um nome. Saudade é substantivo, tá certo? E aí tem embaixo, o sonho dela é ser uma cantora famosa. O dela aí é complemento de sonho, tá? E uma característica do complemento nominal é que ele sempre está unido ao nome, ao substantivo, e geralmente substantivo, pode ser um adjetivo também, por meio de uma preposição, tá? O complemento nominal se relaciona a um nome, complemento nominal, tá? Hum. Nós temos também os complementos verbais, que são os objetos direto e indireto, tá certo? Por exemplo, ele comeu feijão. Feijão é objeto direto de comeu. Ele gosta de você. De você, né? É complemento do objeto, é objeto indireto do verbo gosta. Gosta de você. Entendeu? Então, é importante, nós veremos depois no final, um gráfico para explicar essa relação. É muito importante estabelecer a relação dos termos com as coisas que se relacionam, tá? E aí, no final, a gente vai mostrar um gráfico aí. Isso tudo está na teoria, a gente já estudou, e em geral vocês foram, foram bem nessas questões. O agente da passiva. O agente da passiva é aquele agente, aquelas, né, que pratica ação, né? Aí eu coloquei, a cabana foi cercada por um grupo de policiais. Né? Então, esse foi cercada, tá? Tem um agente. O sujeito aí é a cabana. A cabana sofreu a ação, né? Foi cercada. Por quem? Por um grupo de policiais. Qual que é o detalhe do agente da passiva? Essa parte que está em verde aqui embaixo. É você estudar, você ter presente essa formação verbal aqui. Foi, verbo auxiliar, né, conjugado, Sim, o cercado, particípio. particípio. Então, quando você vê isso aqui, com certeza vai ter uma preposição
e o agente da passiva, tá? É lei, tá? Então, o agente da passiva se Mas não relaciona. sempre. Sim, às vezes pode não ser assim. Por exemplo, no caso de um. Teria que pensar Às agora. vezes você usa a voz passiva porque já sabe do que está falando, do que, né, essa agente da passiva. Sim, o agente da passiva, vamos explicar, é aquele que realiza a ação sobre o sujeito, tá? E, e essa formação aí mostra essa ação, tá certo? Essa locução verbal aí específica, verbo auxiliar mais verbo no particípio, né? Se eu mudo, um grupo de policiais cercou a cabana, a voz ativa, aí fica bem claro que qual é a função do agente da passiva, tá certo? Então, quando nós temos um agente passivo, o agente passivo na forma direta, né? Ele passa a ser o agente da ação, o sujeito, né? Um sujeito da ação verbal. Se eu troco a locução formada, a locução verbal essa, mudo a oração, o agente passiva passa a ser sujeito. Hum, Vejam que são é a mesma oração, é o mesmo sentido, só que eu mudei a voz. Voz hum. passiva para voz ativa. A voz passiva é a cabana foi cercada, voz passiva, e a voz ativa um grupo policial cercou. Entende? Sim, eu entendo o passivo. Bem, vamos lá. Adjuntos. Agora vamos para os adjuntos, né? Os adjuntos são, temos o adjunto adnominal, que é aquele adjetivo ou pronome ou artigo que acompanha um substantivo dentro da oração, tá certo? Ele tem uma função quase de adereço ali, tá? Uma função ali, companheiro não importante. Aquela pessoa que aparece na foto, mas você não conhece, tá certo? Então, então ele tá lá. Olha só. Meus pais viajaram a Roma, né? Pais é o núcleo do sujeito, não há dúvida. E meus Hum, é uma relação. Poderia teus pais viajaram a Roma, nossos pais viajaram a Roma, tá certo? Esse meus aí ele tem uma função acessória, né? É uma junta nominal, tá certo? Ele pode ser trocado por outros, não muda muito. Ele estava usando uma camisa vermelha. Camisa aí é, é objeto do verbo usando, tá certo? Estava usando. Ele estava usando camisa. Perfeito. Uma camisa. Ah, beleza. Uma camisa vermelha. Ah, melhor. Entendi. Então, uma aí vermelha é a junta nominal. Tá? E aí a gente, ao estudar a junta nominal, a gente vê também as relações podemos trabalhar com o predicativo sujeito também. Olha só, o sol dourado amanheceu cinzento. Nessa oração que aparece aí embaixo, aqui, ó, vou marcar aqui com hum. flechinha, nós temos aí uma adjunta nominal, que é dourado, e um predicativo sujeito, que é cinzento. Esse amanheceu, poderia trocar por estava, tá certo? E fica mais claro ainda que ele é um predicativo do sujeito, é uma condição transitória do sujeito, certo? Se eu digo sol amanheceu cinzento, se entende perfeito, não muda muito. O sol dourado, ah, que lindo, dourado. Esse dourado é uma junta adnominal. Então, aí nós vemos na relação com os outros termos, né, no caso predicativo, o peso de um com o outro. O adjunto terminal é muito menos relevante que um predicativo, por exemplo. Tá certo? Sí, más predicativo es menos usado. Ah, O predicativo é menos usado, sim. Os adjuntos estão em todos os lados. É muito sí, difícil uma oração que não tenha adjunto. É muito difícil. sí. Agora, o predicativo não aparece sempre.
O adjunto, sim, aparece. Daqui para frente, vocês vão ver muitos adjuntos denominados aí misturados nas orações aí. Tá certo que a minha Hum, matéria é para você aprender isso, não sair procurando eles por aí, né? Mas a hum, ideia é dar nome aos bois dentro da sintaxe. Até para poder depois fazer as traduções mais acertadas, né? Sabendo, aqui é uma qualidade menor, é um predicativo, aqui temos que saber o hum, peso das palavras. As palavras têm um peso e a sintaxe propõe isso, sim. Temos essenciais, temos acessórios, temos integrantes. É isso que a sintaxe propõe, hum, uma referência de peso na oração, tá? E saber também o que faz cada um. Aí eu coloquei adjunto adverbial, predicativo sujeito. Adjunto adverbial, como se relaciona aos advérbios, é os mais fáceis, eu acho, de todos, né? Aquele termo que tem a função de hum, tempo, lugar, companhia, dúvida, tudo que corresponde aos advérbios. Então, quando você vê um termo da oração, geralmente eles podem estar. Uma característica importante é que na ordem direta, o adjunto adverbial ele aparece assim, eles moram em São Paulo, tá? Na ordem direta, tá? A oração na ordem direta. Ele viajou com Paulo e Júlio. Talvez eu decida estudar, né? Eles podem estar divididos, separados por vírgula. Fomos ao cinema depois da aula, seria a ordem direta. Mas depois da aula, vírgula, vamos ao cinema. Então, os advérbios, né, eles podem estar em qualquer lugar da oração. E na sintaxe eles são chamados adjuntos adverbiais. Todo esse bloco de palavras, depois da aula, em São Paulo, com Paulo e Júlia, né, são adjuntos adverbiais, tá? Na sintaxe. Sintaxe chama-se adjunto adverbial. Na morfologia é só advérbio ou locução adverbial. É a mesma coisa, muda o nome, certo? hum. É igual aqui no meu nome, no Línguas Vivas, é Almeida Neto. Na minha família, eles me chamam de outro nome. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só que com funções diferentes. Tá certo? Então é isso. Tá? Aposto. Aposto é um termo que ele tem uma função de substituto de algo que já foi dito, ou explicar um pouquinho melhor algo que já foi dito. Ele pode até substituir, né? Essa é a função do substituto. Isabel, a filha da Ana e do Renato, nasceu ontem, tá? Eu estou aqui embaixo, aqui no quadro em laranja. Se eu digo Isabel nasceu ontem, perfeito, se entende igual. A filha da Ana e do Renato nasceu ontem também. Então, essa relação que existe entre essas partes são os apóstolos, certo? Veja, presidente Lula é aplaudido na Liberdade, tradicional bairro de São Paulo. Liberdade é um bairro de São Paulo. Tá? Pode dizer, presidente é aplaudido na Liberdade, perfeito. Lula é aplaudido na Liberdade, perfeito. Presidente é aplaudido no tradicional bairro de São Paulo, perfeito. Presidente, Lula é aplaudido no tradicional bairro de São Paulo, perfeito. Então, veja que esses termos que eu coloquei em destaque, presidente Lula e liberdade tradicional bairro, são sinônimos. Aí entra relações de sinônimo em Eu jogo. tenho uma pergunta. O aposto somente está marcado com uma vírgula ou pode ter outro Ele pode estar marcado signo de pontuação? vírgula, Ah, dois pontos é, e só, travessal? às vezes, travessão também. Não é muito comum, mas pode ser. A travessão Que ele tem eu várias. nós estivemos fazendo umas traduções que tinham muitos travessões. Sim. É Para, que não sei se é comum. Ok. é porque hoje, nessa semana, vocês estão vendo também orações intercaladas, não estão vendo? Isso era uma tradução que É que a tinha oração travessão, mas eu acho que a função sintática desse travessão era igual que um aposto. é que Mas tem que ver o que está dentro do travessão, tá? ah,
Se dentro do travessão você tem um verbo, aí você tem uma oração. Claro, E não se é a você mesma tem coisa. e se você tem dentro do travessão qualidades ou características que se refere ao que está antes, geralmente, é um aposto. Não, talvez era a oração. É, Estou é, confundindo. é uma oração intercalada. A oração intercalada é aquela que vai ali, no meio, né? É diferente. Aposto não tem verbo. Dentro do aposto não tem verbo, Ah, tá? então o aposto é sempre com vírgula. Nem sempre, já veremos, tá? Ah, Veremos agora na diapositiva seguinte. Aí nós claro. temos os tipos de aposto. Olha só. Isabel, a filha da Ana e do Renato, entre vírgulas, como você disse. É um aposto explicativo. Saúde, prosperidade, paz e alegria, vírgula, isso é o que eu quero. Então, aposto resumitivo ou resumidor. Eu posso trocar isso é o que eu quero para o próximo ano e posso dizer saúde, prosperidade, paz e alegria é o que eu quero para o próximo ano. Você entendeu? Aí a vírgula também faz um papel importantíssimo para descobrir, para ver a relação entre saúde, prosperidade, paz e alegria, e isso são apostos. Posso continuar? Vamos Continuo. aí. Continuo? Sim, sim, sim. Ah, tá. Já li vários autores, né? Carlos Drummond, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado. Aí, Ah, esse aí tem dois pontos. dois pontos e vírgulas, muitas vírgulas, Ponto. né? Hum. Porque podemos dizer Aí que começa com dois o dois pontos. pontos também é uma marca interessante para você ter presente, que provavelmente está vindo um aposto enumerativo, tá? Hum. O escritor Fernando Pessoa foi homenageado em um evento da nossa escola. E aí vamos explicar isso aí. Se eu digo, o escritor foi homenageado em um evento da nossa escola, se entende? Hum. Se entende. Fernando Pessoa foi homenageado em um evento da nossa escola, se entende também. Então veja que aí vemos que existe uma relação de aposto entre um e dois, entre um e outro, que eu posso substituir um por outro. E essa é a ideia do aposto, a substituição que ele oferece na oração, tá certo? O aposto é um elemento que serve para substituir ou um elemento muito importante, uma função muito importante tem o aposto, evitar a ambiguidade, tá? Então, vamos supor que você tem um artigo de jornal, né? Então você está falando, Fernando Pessoa esteve na escola tal, 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 né? Com ele também esteve o escritor Saramago, que o acompanhou porque estava de passagem na cidade. E aí você diz, o escritor foi homenageado na escola. Qual escritor foi homenageado na escola? Saramago ou Fernando Pessoa? Aí vem entra o aposto. O escritor Fernando Pessoa foi homenageado na escola. Você entendeu? Essa é a função do aposto, evitar a ambiguidade. Ele repete um termo, que eu falei de dois, né? Mas depois ele resgata, não, é essa pessoa mesmo. O presidente foi homenageado. Qual o presidente? O presidente Lula, tá certo? Então, essa é a função do aposto, evitar a ambiguidade. E aí tem as características dele. Depois temos outros apostos, distributivo, que aparece menos, né? O comparativo, um pequeno general, né? Por exemplo, eu não posso dizer que é um pequeno, criança um pequeno general, mandava na mãe e no pai. Eu não posso dizer que um pequeno general é explicativo. Até dá a ideia de explicar que é um menino mandão, né? Mas é uma comparação, né? Compara a Hum. criança a né? A criança, um pequeno monstro, mandava na mãe e no pai, né? A criança, né? Enfim. Então, é isso que é a função do aposto. Um pequeno general mandava na mãe e no pai. Aí fica a dúvida, quem é esse pequeno general? A criança, né? Bom, Hum. eu vou fazer um quebra-cabeça agora com um exemplo para explicar melhor essa relação. Eu já vou colocar a resposta do lado também. Então, veja, eu coloquei três frases muito parecidas e que a gente vê a questão do aposto, a junta de nominal e a junta adverbial. Aqui a gente vai perder um minuto ou dois aqui.
A cidade de Poçadas é linda. A cidade é linda, Poçadas é linda. Certo? Aí nós temos um Hum, aposto, tá? Aí eu digo qual cidade é, tá certo? Esse de Poçadas, hum, ele especifica qual cidade é, tá certo? Ele não está unido por vírgula, mas eu posso trocar a cidade é linda, se entende. E Poçadas é linda, também se entende, certo? hum, A costaneira de Poçadas é linda. Aí veja, eu não posso dizer que de Poçadas é sinônimo de costaneira, porque costaneira tem em Correntes, deve ter um monte de cidades no mundo inteiro, né? hum, Então aí Poçadas é adjunto adnominal, ele se relaciona à costaneira, né? hum. A costaneira em Poçadas é linda. Aí eu estou falando que a costaneira em um lugar específico é linda. Aí é adjunto adverbial. Poderia a costaneira em Correntes é linda, tá certo? Aí já muda. Esse em muda a qualidade do termo da oração, tá certo? É questão de sentido Sim. e ver como as coisas se relacionam entre si. Esse exemplo é para mostrar como as coisas podem mudar num simples jogo de palavras. Como as coisas podem ser muito difíceis. Difíceis, a A, minha di- matéria. a, di- a junta nominal e adverbial é muito parecida. Não, não De é. e em. Sim. Em nem entendo, mas de também você pode dizer que é uma preposição, uma Sim, ambos são preposição. preposições, não há dúvida. De e em são preposições. Uhum. Agora, o que que essa preposição está unida aí, né? De Poçadas, olha só, a costaneira poçadenha é linda. Poçadenha, o que que é? Um adjetivo. É um adjetivo, né? Eu transformei a locução adjetiva em um adjetivo. A costaneira em Poçadas é linda. Dá para fazer uma só palavra aí? Não dá. Não, não, não. Então, aí é Hum. uma locução verbal. Locução adverbial, melhor dizendo. Tá? Locução adverbial. Para ficar bem registrado no vídeo. Locução adverbial. Às vezes eu misturo as coisas e é igual, né? E fica registrado. Tá O certo? mais fácil é o aposto. Ah, o aposto que é o mais difícil, quando ele aparece, ele é um bicho que ninguém conhece. E depois ele fica mais fácil, né? Porque Ah, ele para é mim uma, sempre são mais fácil. ele é uma palavra que tem, ele se relaciona com outra, é um sinônimo. O aposto é Hum. um sinônimo, tá? Bem, avançamos, porque já são as quase 9. Aí nós temos o vocativo, que também é bastante fácil. O vocativo Hum. sempre está separado por vírgula e é a coisa que serve para chamar, tá certo? Chamar alguém. Filho, eu estou te esperando. Ô, Pedro, você pode parar com esse barulho? Espera, meu amor. Venha, Felipe. Não coma depressa, menina. Então veja que o vocativo é bem fácil, ainda que ele esteja Hum. separado por vírgula também, como o aposto pode estar separado por vírgula, mas ele tem essa função de chamar, função de nome, né? Professora, né? Tal. Eu coloquei no quadro em vermelho aí um simples caso onde nós temos aí duas coisas. Olha só. Você viu a boneca, Luísa? Eu estou perguntando. Você viu a boneca, Mercedes? Aí você, está perguntando para mim. Usei o seu nome. Agora, se você viu a boneca Mercedes? Aí eu estou dando o nome à É o palavra. nome. Exato. Hum. Na fala é mais difícil perceber que na escrita. A vírgula ajuda Hum. muito nesse caso. Tá certo? Aí eu coloquei o aposto aí. Também tem que estar bem escrito, porque Exato. Se muitas está, se vezes tá- É por isso. ninguém escreve. Aí Ah, entra a pontuação. Exatamente. aponto. Por isso que na tradução a pontuação é fundamental. Mudou a pontuação, mudou o sentido, às vezes. Tá? Eu somente comecei a escrever, eu nunca escrevia o vocativo, somente quando comecei a estudar Hum. aqui, comecei a colocar, nunca na minha vida eu coloquei uma Então. vírgula no vocativo.
Agora começou a pôr. Tá certo. Agora comecei. Vamos para aí. Aí pegamos um exemplo aqui, que é quando caiu num dos trabalhos que a gente fez. Assinale a única alternativa que o tema destacado não tem a função de aposto. Tá? Então, você lembra desse exercício? Acho que sim. Uma que não tem função de aposto. Ah, a última, quando morava lá, ele ia aos domingos Exato. visitar a sepultura do pai. Exatamente. Essa é a A única. última. Todas as outras têm função de aposto. E eu vou dizer o aposto de cada um. Olha. Nicarágua, aposto, país da América Central. Uma coisa, dignidade. Ninguém é aposto de os amigos, os parentes, os vizinhos. E tempo, uns 3 meses é aposto. Certo? Então veja que o único que não é, que aos domingos não tem nenhum paralelo, é o adjunto adverbial de tempo. Tá? Ok? Aí, o que é ao? Como? Eu tinha essa dúvida quando eu fiz o exercício. Quando morava lá, ele ia. Por que A- disse aos domingos? aos domingos. O Ele, que é aos? deixa eu colocar aqui, quando morava lá, ele ia aos domingos. Você acha que poderia ser? Vamos fazer no Mas eu não espanhol. sei. Cuando Sim. vivía allá, él iba los domingos. ¿Se puede? Él iba los domingos. A visitar la sepultura. Le Los falta el A, domingos. pero va después. Sim. Em português, você precisa ser o a. Quando ia. ¿Es el A de a visitar? Não, o lá é esse estamos misturando aqui os idiomas, tá? Estamos falando do aos domingos. Sí, no Poderia sé. Yo ser. pensaba que era os domingos. Él iba los domingos visitar a sepultura. Mas Uhum. eu não entendia o que era aos. Aos, é uma combinação, a mais o, tá? Ele ia aos domingos. Quando morava lá, Mas ele ia aos domingos. é porque ia seguido de a, de a. Não, Ia a. não, não, não. No caso aí, eu acho que poderia se dizer também os domingos. Quando morava lá, ele ia aos domingos. Mas não, eu teria que procurar por que que a gente usa uma contração aí, uma preposição, tá? Para mim, como ouvido de brasileiro, não soa bem, tá? Se você não usa, não tem bom, não Não. sona bem. É a mesma Hum, coisa que quando eu escrevo que o talher vai ser às quintas, sim, entendeu? Às 20 sim, horas. Então, essa sim, referência de tempo, com crase, que é a mais as, sim. é Hum. o que se usa no português, tá? A crase é Claro, isso. mas eu não sabia se esta A era por ia. Não, não tem Morava. nada, não tem nada a ver. Veja, se eu colocasse aí, quando morava lá, ele ia às terças visitar a sepultura do pai. Essas terças é craseado, Hum. tá? E crase significa a preposição mais a artigo. A mais as. Este é A mais os. Exatamente. Aí. Vamos lá, então. Aí vamos fazer aí os termos destacados, tá? Aí faltou destacar o lhe aí, eu esqueci. Ou já vou marcar agora e já mostrei todas as respostas para você. Ei, Francisco, já mostrei já. Não, não veio, não veio. Não, mas já vamos voltar para cá. Mas estava que nesta aula íamos ver as coordenadas, não? Não, não, não. Essa é uma aula de revisão, tá? Porque assim, Eu pensava, vocês, vamos supor, essa aula é para ver o já visto. É para reparar. bem, não, eu pensava que você ia explicar as coordenadas e tudo. Não, não, nós faremos isso mais para frente. Hum, Então, teremos 2 talheres mais, tá? A ideia é hum, reforçar os bem, conhecimentos
Se você quiser que eu pule já essa parte, a gente pula. Vai para o próximo ponto, que agora é só praticar agora algumas questões. Você reconhece aí os termos destacados? Contai-lhe uma grande mentira. Lhe é, é objeto Objeto. indireto, Muito bem. Indireto, tá? indireto. Tá. E o outro lhe? Nunca lhe pediram satisfações. É igual. Igual, exatamente. Muito bem. O homem do cartório explicou isso também a ele. Isso é aposto. Não, não. Não, não é aposto Explicou porque é explicou objeto, objeto direito. direto, objeto direto. Direto, Isso. direto. E ele, a ele, Objeto indireto. muito bem, Indireto. indireto, tá? A carta lhe foi enviada por mim. Esse por mim que pode ser? Agente da passiva. Muito bem. Ela não tinha muita confiança em ninguém. É, Se relaciona à confiança. confiança é adjunto adverbial? Não, nominal. Não. Confiança, muita confiança. Não tem confiança. É adjunto. É um adjunto. Olha só, eu vou fazer a frase sem ele. Ela não tem muita confiança. O que que você espera? Espera alguma coisa É, para completar sim, isso aí. um objeto indireto. Não. Indireto. Os objetos se relacionam aos verbos, tá? Aí confiança é um Ah, sim. substantivo. O predicativo. Não, o Não, nominal. Não, adjunto nominal. Não. não. Ó, aí se relaciona a um complemento nominal, que se Ah, relaciona ao nome. complemento. Eu posso dizer, olha só, ela não tem muita confiança. Aí eu falo, confiança em quê? Confiança em Deus, confiança no professor, confiança no governo. Não, confiança em ninguém. Ah, é um nome, confiança, que pede um complemento, né? Então, tem nomes que são abstratos, que eles pedem um complemento, como um verbo pede um complemento, né? O homem do Hum. cartório explicou o que é isso? Nunca lhe pediram o que? Explicações. Contei-lhe o que? Uma grande mentira. Então, veja, da mesma forma que os verbos pedem um complemento, tem alguns substantivos que pedem um complemento logo após eles. E esses substantivos, na sua grande maioria, são abstratos, ideias. Hum. Tá? Vejamos. Substantivos e outras palavras também. Vejamos agora a próxima. Ele era muito útil à comunidade. Útil o que é? É um adjetivo. Um adjetivo, mas ele não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento. O que pode ser? A la comunidad. Ah, complemento. É, Verbal não é, porque útil não é verbo. adverbial? Não. É, complemento nominal. Então. Exatamente. É um complemento nominal. Se relaciona ao nome, né? Útil é um adjetivo, é um nome. Tá? O antigo templo tinha sido destruído pelo fogo. Quem destruiu? Quem foi o agente aí? Se a gente dá passivo. Muito bem, agente tá passivo. Todos foram dominados pelo medo. Outra característica do agente passivo qual é? Que tipo de verbo acompanha ele? Tipo de verbo, uma locução. Uma Verbal. locução. Foram Exatamente. dominados Foram com dominados. particípio. Sim, Exatamente. é igual, a gente dá passivo. A gente está passivo. Deixa eu ver se tem algo mais. E aí termina, tá? Esses são alguns exemplos do que a gente viu até agora, tá?
e coloco um gráfico aqui que ele é um borrador, lo que eu vou mostrar. ¿Ah? É assim um esquema general para Ok. consolidar uma ideia. Isso pode ser discutido em detalhes, pero lo que voy a mostrar es un tipo, un esquema para estudiar. Es muy sencillo, me ocurrió hoy a la tarde y voy mejorando con los años. ¿Qué es eso? Ok. ¿Sí? Acá tenemos eh, os termos da oração e as suas relações, tá? É muito importante ter presente os que estão em vermelho, tá? Predicado sempre vai estar relacionado a um verbo, pode ser Hum, predicado verbal, predicado nominal, no caso, ele tem um verbo de ligação lá, né? Predicado verbo normal. Nós sabemos que o predicado nominal tem um predicativo sujeito lá, tá certo? Predicativo sujeito. Temos ali uma qualidade sujeito. Mas o predicado sempre está relacionado ao verbo. Pode ser verbo significativo ou verbo de ligação, tá? Tá claro isso? Temos o hum, predicativo sujeito, que ele sempre vai estar relacionado a um predicativo ou um verbo de ligação. Também vimos isso. Os hum. objetos, que você mostrou alguma dúvida, eles também estão relacionados a verbos. Verbos transitivos diretos, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Né? E o agente passivo está relacionado com que tipo de verbo? É transitivo, se ele tem Locução verbal. locução verbal, sim. Exatamente. O agente passiva, locução verbal, como nós vimos agora há pouco. O adjunto adverbial geralmente está relacionado a um verbo. Ele diz quando aconteceu a ação. Corri ontem. Corri de madrugada. Corri na praça. Corri furiosamente. Modo. Então, veja, o adjunto adverbial geralmente está relacionado a um verbo. Ele está relacionado mais ao verbo. Também a outras coisas. Por isso, coloquei o signo de interrogação. Tá? É importante ter presente isso. Depois, nós temos outros que são relacionados aos nomes. Sujeito, geralmente, é um nome. João, Maria, ele, pronome, eu, tu, ele, né? Sujeito, geralmente, é um nome. Ou até um verbo substantivado. Por exemplo, amar é bom. Amar é sujeito, certo? Hum. Já não é verbo. É, então, predicativo do objeto, ele está relacionado ao objeto direto. E o objeto direto geralmente é um nome também. Né? Comi feijão. Feijão é, é nome, complemento do verbo comer. Então, agora estou procurando um predicativo do objeto. Né? Agora temos que procurar uma frase. Predicativo do objeto é, consideram o salário irrisório. Isso é uma frase que nós usamos. Mas você também pode ser objeto direto? Que Comi feijão. feijão é objeto, sim, é objeto direto do verbo comer. Hum. A questão é que o objeto, né, ele tem um complemento e esse complemento é um nome irrisório, como eu disse. Consideram o salário irrisório. Esse irrisório que nós usamos nas frases anteriores, é uma qualidade, é um nome, não é verbo. E Hum. se relaciona ao objeto, e o salário. Né? Consideram verbo. O salário, complemento do verbo, objeto direto. Irrisório, qualidade do salário, nome, adjetivo. Né? Complemento nominal, como nós vimos, um adjetivo também de um substantivo ou adjetivo. Adjunto nominal também se relaciona a um substantivo, não a um nome, está ao lado. Os meus pais viajaram. Os, adjunto nominal. Meus, adjunto nominal. Tá? Então, artigos, pronomes, são relacionados a substantivos. O oposto vocativo também se relacionam a nomes, coisas, certo? Não verbos, tá? Caso nós vimos aí o oposto, você lembra que vamos pegar um exemplo ali, se eu lembro agora algum. Vamos voltar rapidamente aqui no oposto. Aqui. A Nicarágua, país da América Central. País da América Central se relaciona a Nicarágua, não a um verbo, certo?
O que eu quis dizer com esse gráfico aqui é para você estabelecer as relações das coisas, tá? hum, É muito importante entender que os objetos relacionam aos verbos, tá? Objeto direto, objeto indireto é complemento de um verbo, que pode ser transitivo hum, direto ou transitivo direto, ou de um verbo, por exemplo, podemos também ter um verbo transitivo direto e indireto, que pede dois complementos, né? Podemos ter também. Então é isso, tá? É, qual a intenção da aula de hoje? A aula de hoje é reforçar os conhecimentos e ver naquilo que você está meio em dúvida e ir diretamente nesses pontos. Tá certo, hum, Mercedes? Se você tem alguma dúvida sobre algum deles, volta na lição específica. Se é objeto direto, volta lá, entendeu? E pergunte, consulte, sim, porque esse conhecimento é base para aquilo que vem depois. Nós estamos entrando numa segunda etapa, entendeu? Até hum, agora estávamos navegando no período simples. Agora nós vamos ir para o período composto, onde vai aparecer orações com funções de termos da oração. E é importante ter presente isso, hum, tá certo? sim, Bom, aula muito longa, foi é. quase um diálogo, né? E a gente vai trabalhando o resto no processo, tá bom? Obrigado por ter Bom, participado da aula e não, obrigada para você. a gente fica por aqui mesmo, tá bom? Tá bom. Tchau, Tchau, tchau. Francisco. Muito obrigada. Por Tchau, nada. boa Tchau, tchau. noite.